Nesse segundo bloco, vamos continuar falando do verão e das férias. Afinal, é a época do ano em que tudo pede brincadeiras e viagens ao ar livre. E os cuidados não estão limitados apenas à praia. O aumento da exposição ao sol, mudanças na alimentação e os insetos são fatores que contribuem para alguns problemas durante esse período. A insolação é uma das preocupações mais comuns e, junto dela, a desidratação, que pode atingir especialmente as crianças que perdem líquido muito rapidamente. Doenças transmitidas por insetos como dengue, zika e chikungunya também tornam-se mais prevalentes no verão. Cuidado também redobrado com alimentos contaminados ou mal armazenados. Como se proteger e prevenir as doenças e os problemas? Continue no Bendita Hora de hoje para aproveitar uma das melhores épocas do ano com saúde e tranquilidade. Eu recebo aqui na Rede Vida de televisão o Dr. Álvaro Putinelli Júnior, que é patologista clínico, tem um currículo aqui, olha, invejável, né? Patologista, doutorado na Universidade Federal de São Paulo, toxicologista, né, pela Associação Médica Brasileira de Especialização em Medicina Ocupacional. Nossa, doutor, que beleza. E eu conheço o doutor há mais de 20 anos, né, doutor? Há mais de 20 anos, lá em São Judas. Mas não, conheci o vô deles, do seu Jorge, que está assistindo a gente. 101 anos tem o seu Jorge. 101 anos. 101 anos, que beleza. Obrigado, doutor. Doutor, mas interessante. A gente estava falando antes sobre criança na praia, verão, aquela coisa toda, mas o verão traz para a gente também um monte de preocupações, não só porque é férias, mas também porque o verão é um período mais que a gente se expõe mais. A gente poderia começar falando, quais são as principais doenças assim, mais associadas assim, ao verão, doutor? Então, as doenças mais associadas ao verão são aquelas ligadas à água, né, aos alimentos, à exposição solar e aos vetores, que são os mosquitos. Mosquitos, é verdade. Então, todas essas preocupações a gente tem que ter nessa época do ano. Né? A água, a gente poderia dizer que é... A água contaminada. Contaminada. Água contaminada, A água não filtrada, né? Lembrar que, por exemplo, a gente vai na praia, tem lá um vendedor de coco, né? Ele coloca aquele coco dentro de gelo. Esse gelo não é, às vezes, uma água tratada, filtrada, e ali pode contaminar o alimento. Ou, às vezes, a pessoa inadvertidamente ingere, né? Usa aquele gelo para colocar na bebida. Isso é uma fonte de contaminação. E acho que as doenças principais aí causadas pela água são as intoxicações alimentares, os quadros de diarreia, vômito, e lembrar também da hepatite A, que também é transmitida pela água, né? Hepatite A é aquela hepatite mais simples, aquela que... mais simples não seria... Ela tem normalmente uma evolução benigna, né? As pessoas podem ter os sintomas, começam com sintomas gerais, mal-estar, febre, calafrio, e muitas evoluem para um quadro de icterícia, a pele fica amarelada. Ah, meu Deus! Então, uma doença de transmissão que a gente chama de fecal-oral, né? Transmitido pela água. Normalmente tem um curso benigno e que se auto-resolve. A pessoa, então, cura-se e não tem nenhuma sequela, né? Mas é uma doença muito frequente nessa época do ano. Tem vacina para hepatite A? Então, tem algumas pessoas que podem se vacinar para hepatite A. Mas o mais importante é a gente ter a prevenção no consumo de alimentos, principalmente alimentos in natura, né? À beira-mar, né? Por exemplo, frutos do mar, à beira-mar, ou alimentos preparados na praia, onde a gente tem que ter um cuidado especial com a higiene do preparo desses alimentos. Né? Aquelas barraquinhas que ficam na goela. Eu já fui na praia que o homem fazia ele espremia o limão da caipirinha, vinha junto com o limão um caldo preto junto da mão dele. Nossa! E pegava o gelo ali do mão. Aquele gelo deve ser um horror também. Então, tomar muito cuidado com esse gelo. A gente tem que... Aqueles isopor preto. Então, às vezes, a higiene não é o forte, né, desses vendedores e acaba expondo esse risco de transmissão desse tipo de doença. Então, a primeira preocupação é essa. E lembrar também que, né, nessa época do ano, os alimentos
se deterioram muito rápido. É verdade. E um alimento, às vezes, estragado, não tem aspecto de estragado. E aí a gente acaba ingerindo e tendo problema. Então a gente geralmente deixa, né, ali alguma coisa passar mais tempo, deixa... Doutor, é a questão você falou da água, do que, né? Então, da água, do calor, dos vetores, né? Do calor, vamos lá, do calor... Oi? Dos insetos, então dos vetores. Dos vetores, os vetores. Vetores são os mosquitos. São os mosquitos. Ontem, doutor, eu vi uma reportagem falando sobre qual é o animal mais letal do mundo. São os mosquitos. Mosquitos, sabia? O animal mais letal do mundo, o mosquito. Não é o leão, não é o lince, não é nada. É o mosquito, que coisa. Então, e nessa época do ano, né? Época mais quente, mais chuvosa, é onde acumula água e os mosquitos se proliferam. Lembrar que o mosquito da dengue está aí, está presente no nosso meio. A dengue é uma doença transmitida por esse tipo de vetor e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Lógico, eliminando o criador, não deixar água acumulada, né? Deixando vasos protegidos, usar aquelas recomendações que há anos sempre a gente fala, mas sempre tem que lembrar, né? Às vezes, essa chuva é intensa, a gente deixa algum vaso, algum recipiente exposto no quintal, às vezes até a água de um animal que você saiu e depois voltou. É verdade. E lembrar que o mosquito da dengue gosta de água limpa, né? Então, não é água suja. Não é água suja. Então ele se prolifera. E o que a gente faz, então, além de eliminar os mosquitos, né? Eliminar o criador? É se proteger, primeiro, não se expondo na hora de maior atividade dos mosquitos. Qual a maior hora de atividade? Então, os mosquitos saem para suas refeições em dois grandes momentos. Ao amanhecer e ao anoitecer. Amanhecer e anoitecer. É a hora que eles são mais ativos. Né? Então, esse amanhecer, a gente tem que se proteger ter esse cuidado. Como cuidado seria falar, use roupas de manga comprida, mas com esse calor é difícil. Então, nós usamos, né, os famosos repelentes. Né? Lembrar que os repelentes existem para os adultos e para as crianças, como a doutora acabou, né, de passar aqui a pediatra, de adulto tem para a criança. E o repelente deve ser reaplicado também. Sim. E um cuidado que a gente aí, como toxicologista, sempre lembra que esses repelentes que a gente usa de parede, esses dispositivos que a gente põe na parede, que a gente coloca ali. Excelentes, muito eficazes, permitem que a gente tenha um conforto, né, e eles espantam os mosquitos. Porém, nós devemos colocar na tomada e ficarmos com a cabeça pelo menos a 2 metros de distância desses dispositivos. Tem gente que coloca do lado da cama e dorme aqui, ó. E dorme do lado, né? Dorme aquelas pastilhinhas aqui. Não tem pastilhinha, mas não. Agora pastilhinha ou frasquinho. Frasquinho, então. São excelentes, porém, tem que usar de maneira correta. Né? Eles, na verdade, eles não chegam a intoxicar a pessoa, não. Se não usar corretamente, pode causar uma intoxicação. A intoxicação, na maior das vezes, é uma intoxicação leve, uma irritação da garganta, do nariz. Aqueles aerossóis assim, que a gente usa para matar... Os aerossóis é uma outra modalidade, que a gente tem que tomar cuidado. Quando aplicar esse produto no ambiente, né, além de fechar, né, o ambiente para ele ter uma eficácia maior, nós não devemos nos expor a isso. Não. Então, vai aplicar o produto no ambiente, tire as crianças, tire os animais, tirem os idosos do ambiente. Para aplicar. Isso. Depois de meia, 1 hora, aí pode entrar no ambiente. Né? Eles falam que aqueles à base de piretroide não faz mal? Faz. Piretroide faz mal. Tudo que é mal utilizado pode fazer mal. Esses de parede também são à base de piretroide. Piretroide também. Eles são, lógico, muito menos tóxicos daqueles que a gente usava antigamente. Aquelas fumaças. Lembra que ainda tem aqueles espiral? Quem tem mais de 40 vai lembrar das bombas de flit, aquelas coisas medonhas. Que era verdade. Eu acho que, ou matava o mosquito ou matava a gente. Eu não sei quem morria primeiro nessa história. É verdade. Toda casa de praia tinha essa maldita bomba de flit. Punha aquela bombinha, coisa tinha uma coisinha. Um bujãozinho que você ia aspergindo. E aquilo era um horror. Um horror. Não, tem citronela também. Citronela é o natural, né? Não vale nada também. Não adianta nada a citronela. Não espanta mosquito de jeito nenhum. Mas o cuidado que a gente tem que ter é esse, né? Lógico, não existe mais esse flit, graças a Deus. Não tem mais, né? Mas esses cuidados. Quando usar esse tipo de produto, usá-lo sempre da maneira correta. Eu falei, e esse de parede, que a gente pode usar por várias noites, né? Liga, desliga, colocar no quarto,
colocar a 2 metros de distância da cabeça. Seja na nossa ou às vezes do berço, de uma cama de uma criança, né? O problema é que a casa de praia, vai aquele monte de gente, bota colchão no chão, e aí bota colchão, respirando um negócio ali. Isso. Então aí pode eventualmente causar problema. Nosso diretor Rodolfo tem uma pergunta. Isso. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Doutor, agora, essa última semana, o Ministério da Saúde anunciou que teremos vacina contra a dengue a partir de fevereiro, se não me engano. Muita gente ainda ficou com dúvida, né? SUS, Porque pelo SUS, isso. Então, muita gente ainda ficou com dúvida, porque existem, parece que 2 tipos de vacina contra a dengue, né? Quem já teve, quem não teve, se realmente está segura a eficácia dela e tudo mais, mas realmente ela é extremamente recomendada, né? Claro que não anula todos os cuidados, né, para não proliferação do mosquito, mas ela realmente muito recomendada. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa vacina. Mas não é todo mundo que pode tomar pelo SUS. Acho que tem vai ter um protocolo específico. O que a gente tem que tomar o cuidado é que na primeira geração das vacinas da dengue, elas eram contraindicadas em quem já tinha tido a dengue. A dengue, né? Porque nós temos 4, né, sorotipos, 4 tipos de vírus circulando. E aí, o que acontecia quando a pessoa já era exposta a a vacina acabava não sendo benéfica para ela. Né? Então, essas coisas, esses problemas foram sendo suplantados, foram sendo, né, equacionados, e a gente vai conseguir ampliar cada vez mais a cobertura, né? E aí as pessoas vão poder utilizar. Então, isso vai ser uma ferramenta importante de proteção, porque toda vez que uma vacina entra, né, no mercado, as pessoas começam a utilizar, o que acontece? O vírus ele diminui a circulação, ele sofre uma pressão, uma barreira para circular. Porque o vírus precisa de disseminar de uma pessoa a outra. No caso da dengue, ele precisa de passar de uma pessoa a outra, porque o mosquito é só um intermediário nessa história, né? Então a gente tem que tentar eliminar o intermediário que transporta de uma pessoa a outra. E se as pessoas estiverem protegidas, ou seja, o organismo não permitir que esse vírus se desenvolva, a gente também tem a proteção. Interessante, interessante. Agora, tem uma pergunta ali, mais uma pergunta para o doutor. Vamos lá, no VT. O que ter de básico em uma caixinha de primeiros socorros? Ai. Vai para... o que ter nesse verão de básico? Vamos ver o que o senhor acha, doutor? É importante ter medicamentos para primeiros socorros, né? Bom, primeiro, o que a gente não deve ter na caixinha? Isso é melhor. Não deve ter. De forma nenhuma a gente deve ter antibióticos ou remédios de prescrição médica exclusiva, aqueles que têm tarja vermelha. Isso. Né? Então, esses não devem estar de forma nenhuma nessas caixinhas, porque são medicamentos que só devem ser utilizados sob cuidado, sob prescrição médica ou de profissional de saúde. Então, não ter. Agora, o que nós podemos ter? Primeiro, né, os curativos rápidos, né, aqueles, né, popularmente conhecido como band-aid, né, gases, esparadrapo, isso sempre ajuda. Soro fisiológico ali. Soro fisiológico para limpeza e um antisséptico. Antisséptico, né, tipo clorexidine, que antigamente era... é verdade. Antigamente, né, tinha um nome comercial, tem ainda, né, de mertiolate ou coisa parecida. Mertiolate não existe, mas não existe mertiolate? Eu acho que não, que tinha antigamente, que não arde mais porque mudou a composição, mas um antisséptico para limpeza de ferimentos. Tá. Né, isso é importante. Depois, alguns medicamentos que aliviam os sintomas, então medicamentos para febre, né, e para dor. Então, aí depende também, tem que tomar cuidado, algumas pessoas têm alguma sensibilidade a algum tipo de medicamento, né? Mas sempre... A dipirona nem me fala, eu não gosto de dipirona. Não. Tem de pessoas que têm sensibilidade a dipirona não devem ter, mas dipirona é um caminho, o paracetamol é um outro medicamento que a gente pode ter, e a escopolamina, medicamentos para cólica. São esses, os principais... Para cólica? Para que haja um tratamento sintomático leve e mais imediato. Às vezes está lá na casa da praia, está todo mundo, né? Esse cólica, eu não ligo de falar pro nome comercial, não, porque Buscopan, Buscopan, essa coisa assim que... Exatamente. Um medicamento, não é um medicamento com tarja vermelha, né? Buscopan, não, é medicamento que chama de venda livre, isento de prescrição. Livre, né? Veja, qualquer medicamento tem efeito colateral, pode ter efeito colateral. Qualquer medicamento pode causar problema.
Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Usar para um alívio imediato, para um sintoma imediato, uma dor que aparece no meio da noite, uma febre, mas exatamente, não cessando o sintoma ou persistindo esse sintoma, tem que procurar um médico, né? Tem que procurar assistência médica. Isso serve como algo emergencial para uma situação mais corriqueira e não, às vezes não tão grave. Lógico, situações graves devem ir direto para o médico. Agora, situações, teve uma dor de cabeça eventual. Uma pomadinha para mosquito, pode ter também uma pomadinha para picada de mosquito. O Vic Vaporub. Então, as pomadas a gente deve evitar, porque algumas têm corticoide. Então, elas devem ser utilizadas sempre também sob orientação, né? Outras pomadas, assim como o Vic Vaporub, tem pessoas que usam, né? Agora, outras pessoas podem não se sentir bem com o uso desse tipo de medicamento. Então, é difícil dizer... Compre e tenha em casa. Isso não acredita muito no Vic Vaporub. Eu falei Vic Vaporub. Ele falou, eu tenho uma fé no Vic Vaporub. Eu uso para tudo. Para tudo eu uso também. Tudo eu uso Vic Vaporub. Eu acho que Doutor, toma café? Toma café. Eu tô lembrando aqui de medicamento. Veio na minha cabeça. Lembra de cibalena? Não existe mais cibalena, não, né? É que eu lembro, acho que não. Cibalena era para dor de cabeça. Mas cibalena, a gente punha fogo na cibalena, pegava fogo na cibalena. Era engraçado. Doutor, o senhor toma com açúcar? Não, eu tomo puro mesmo. Pode tomar com açúcar. Não, tudo bem. Não, vamos tomar com açúcar, melhor, né, doutor? Pode ser? Pode. Não, vamos tomar. Hoje tem uma moda, doutor, do pessoal tomar café sem açúcar. É muito triste isso, que está virando uma corrente, uma seita de gente que toma café sem açúcar. A melhor coisa é um açuquinha no café, um cafezinho no açúcar. Olha lá. A gente vai acompanhar agora um VT que fala da importância da hidratação, né? E eu vou voltar nesse assunto da insolação também com o doutor, que ele já me deu umas dicas aqui interessantes. Todos sabem que é de extrema importância beber água diariamente, independente da estação do ano. Mas é necessário lembrar que, no verão, a hidratação deve ser redobrada. O corpo humano pode perder até 500 ml de líquidos através do suor. E é comum que nessa época as pessoas fiquem mais expostas ao sol, fazendo com que fiquem mais suscetíveis à perda de água. Se não houver a ingestão necessária de água, a pessoa pode sofrer diversos problemas, como desidratação e funcionamento irregular dos órgãos. Para os mais velhos, o cuidado deve ser redobrado, pois muitas vezes sentem menos sede do que as pessoas mais jovens. Por isso, lembre-se sempre de manter uma garrafa de água com você, pois o seu corpo necessita da hidratação para manter um bom funcionamento. Vamos lá. Na verdade, eu já tinha conversado com o doutor Álvaro antes. Aliás, eu converso mais antes depois do... E eu tinha falado com ele, a gente estava conversando. Ontem saiu o laudo daquela menina que morreu no show da Taylor Swift e foi dado o nome de exaustão térmica. Exaustão térmica. Que, na verdade, é um superaquecimento, né? Isso. Doutor, né? Que ela deve ter passado e desidratado também. Exatamente. É uma conjuntura muito, né, infeliz de acontecimentos, né? Uma sequência. Então, você pega uma semana de extremo calor. A sensação térmica naquele dia no Rio era de 58 graus. Nossa senhora, é algo fora absolutamente do comum. Né? E você junta a aglomeração, a pressão em cima, né? Isso. De uma pessoa sobre a outra. A não hidratação. O calor, a dificuldade para respirar, tudo isso vai se somando, né? A pessoa se desidrata, então, tecnicamente a gente fala, ela perde volume, a pressão dela cai e aí ela desmaia e aí acontece a sequência até chegar ao fatal, como foi o caso dessa menina. Doutor, na verdade, isso é questão de hidratação é importante, porque eu estava contando para o doutor, eu falei que passei por um episódio de insolação, de desidratação, e eu falei assim para ele, eu tomava água, e ele me disse uma coisa muito interessante, não é só a água que hidrata, né? Para nós nos hidratarmos, não basta só a água, a gente precisa também dos sais minerais. Né? Então,
para hidratação, junto com a água, pode consumir, né, de forma moderada, os isotônicos. Os né? isotônicos. É. Os isotônicos são aquele Gatorade, aquelas tipo coisas. Gatorade. Eu acho interessante Então, as pessoas saberem disso. Então, é importante porque aquilo ajuda também a hidratar. Mas, onde a gente encontra os sais necessários? Nas frutas, né? Então, uma ingestão bastante importante de frutas, legumes e vegetais nessa época, junto com a água e eventualmente o isotônico, se ficar exposto a um período muito longo no sol, alta temperatura, também ajuda. Então, só beber água necessariamente não vai hidratar. Tá. Porque a gente, quando nós transpiramos, o corpo perde a água para diminuir a temperatura e acaba levando sais minerais também no suor. O suor acaba levando, né? É. Isso mesmo. E tem essa questão de água gelada, água normal, ela hidrata mais ou hidrata menos? Não, porque a água gelada dá uma sensação interessante para a pessoa. Só, mas para quem gosta, falar sensação de refrescância. Eu não gosto. Porque quando ela chega lá no estômago, ela já está na temperatura do organismo. Ela já roubou o calor do organismo e a água vai... Importante é beber água. Beber água. Como até foi citado no vídeo. Fundamental é gente idosa, a gente tomar cuidado. Eles não reclamam de sede. Quando a gente está com sede, significa que nós estamos precisando de água. Já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. Então a gente tem que tomar água sem ter sede. A pessoa fala, mas eu não tenho sede, vou beber água. Sim, vai beber água. Pode beber água, pode beber chá, pode beber suco, né? Evitar, lógico, refrigerante. Refrigerante também tem sal. Mesmo o dietético tem sal. Tem sal. Então, aí não hidrata. Não hidrata. Refrigerante não é uma boa alternativa para hidratar. Guto está perguntando, isso é por interesse próprio, cerveja hidrata? Não, pior, desidrata. Pior, tá vendo? Desidrata. Cria barriga, Guto. Por quê? Então, por que cerveja desidrata? causa do Porque ela tem álcool. por causa do álcool. E o álcool, né, ele tem uma propriedade de inibir o hormônio antidiurético. Vamos traduzir em miúdo. Sei. Vamos, né, traduzir numa linguagem mais normal. Essa substância, o hormônio antidiurético, ela preserva a água dentro do organismo. Por isso que a pessoa vai muitas vezes urinar. Exato, porque além de beber, quem bebe cerveja geralmente, né, bebe uma quantidade razoável, né? Não bebe uma, bebe várias. Verdade. Né? O álcool também inibe essa produção desse hormônio, então a pessoa começa a urinar mais. Ela vai Aí perder ela mais desidrata mais rápido. Então interessante. cerveja não Agora, hidrata, não. O álcool o álcool faz isso? O álcool, independente de ser cerveja, caipirinha ou Então, qualquer outra... você, de repente, na beirada da piscina, na praia, você tomando caipirinha e tal, você tende a desidratar mais, então. Tem que tomar água junto. Tem que tomar água junto. Tomar água junto, porque quando toma água junto, além de não desidratar, ele vai diminuindo a absorção do álcool, a pessoa consegue até metabolizar, né? Então consegue não sentir o efeito negativo, que é ficar embriagado, né? Nossa, Zé. Então, isso é interessante, professor. Aquela sensação da ressaca. A cabeça pesada, aquela coisa toda. Aquilo é por quê? A desidratação? Não, aquilo é o efeito do metabolismo do álcool. A gente ingere álcool, né? O álcool é tóxico. O álcool é tóxico, né? Ele... Tá falando toxicologista. Agora pulou para o Agora toxicologista. O álcool é tóxico. E o organismo vai trabalhar de várias maneiras para eliminar essa substância do organismo. Isso. Quando ele vai metabolizar, ele passa por um estágio intermediário chamado de aldeído. Tem esse nome técnico. Aldeído. Esse aldeído, ele também é tóxico e ele que causa ressaca. Então a pessoa fica embriagada na primeira fase da ingestão do álcool, aquelas primeiras 6 horas. Depois esse álcool é metabolizado pelo fígado e produz esse aldeído. Esse aldeído é que dá a sensação de ressaca, que é a dor de cabeça, a náusea, o vômito, a dificuldade de olhar para a luz, todos os sintomas ruins que a pessoa tem, né? Aquela vermelhidão na pele, estão relacionadas a essa substância chamada aldeído. Olha. O organismo também metaboliza esse aldeído e transforma em uma substância que não é tóxica, que é o ácido acético, que está no vinagre, e aí elimina. Né? Doutor, então não adianta nada tomar Engove, não. Às vezes, o Engove, todo mundo... O Engove é uma tentativa de não ter os efeitos da ressaca. Os efeitos. É. Porque o Engove, na verdade, é um analgésico,
um protetor de estômago, uma substância e um antiemético. Então. Fórmula do Albert Sabin, sabia? Do Sabin que é... Mas então dá uma aliviada, o Engolf dá uma aliviada. Olha, o problema é a quantidade. As pessoas acham que, né? É verdade. É como usar cinto de segurança e andar a 300 km por hora. É verdade. Até morre mesmo com cinto, né? Doutor, mas tem bebida que dá mais ressaca? Vamos supor, que forma mais aldeído do que outro? Ou não? Todo álcool vai? Todo forma. Que importa, o problema é a quantidade. Se você fala, se eu misturar a bebida, né? Eu misturei e tal. Nada. O problema é que mistura, e aí a quantidade da mistura vira uma quantidade explosiva, né? Muito álcool. Então, não tem. Agora, algumas pessoas são mais sensíveis ao álcool e ao aldeído do que outras. Então, as mulheres são mais sensíveis normalmente do que os homens, né? E o peso corporal também influencia. Também influencia. E algumas etnias, né? A gente sabe que, por exemplo, que os orientais são via de regra, são mais sensíveis que os ocidentais. Então, mas são diferenças que existem na literatura médica para exemplificar, mas que não dá para a gente dizer... Doutor, então, na verdade, o corpo age querendo expulsar essa substância tóxica. Isso. Isso é o normal no corpo. A gente tomou uma substância tóxica, o corpo quer eliminar. Então ele vai metabolizando isso para eliminar. O organismo, quando se vê em frente a uma substância tóxica, ele tem dois caminhos. Ele quer neutralizar essa substância ou quer deixar ela mais fácil de ser eliminada pelo organismo. Então ele neutraliza, então ele destrói o álcool e transforma em aldeído. Infelizmente é uma substância tóxica também. Também. Destrói numa outra que não é tóxica. E faz com que o organismo elimine mais rapidamente aquela substância. Nossa, mãe. E o Rafa, pode falar quem está perguntando? O Rafael está muito preocupado com isso, e ele faz isso, Rafael é o nosso diretor de imagem aqui, ó. Tomar uma colher de azeite antes de beber... Isso é mentira, não existe não. Tomar uma colher de azeite antes de beber previne ressaca? Doutor? Não previne, porque como eu falei, depende da quantidade de álcool que ingere. Agora... Isso é simpatia. Quase uma simpatia, né? Um bom azeite, né? Mas o que acontece, assim, o que tem, assim, de alguma verdade nessa história? É que quando a pessoa bebe com moderação, se hidratando e consumindo alimentos... conjuntamente, ela vai atrasando a absorção do álcool, né? Entendi. Por isso que fala, quando você está bebendo, é bom estar bebendo água ao mesmo tempo. Não beber nunca beber em exagero, com moderação. E se vai consumir álcool, né? Lógico, não dirigir também. Isso, primeira coisa, não dirigir. E depois também, sempre ingerindo água e alimento, porque isso vai retardando a absorção do álcool e dá tempo de o organismo trabalhar, né? Porque o que é a embriaguez? Passou a capacidade do organismo em trabalhar aquela quantidade de álcool. Foi a sobrecarga. Então, se a carga for suficiente para o organismo metabolizar, né? E a pessoa não vai ter sintomas poucos de embriaguez. Mas lembrar também que a pessoa às vezes acha que não está embriagada, mas está. Lembrar que qualquer dose de álcool, qualquer consumo de álcool, impede que a pessoa dirija carro, dirija automóvel. Por isso que a pessoa diz assim, eu estou de estômago vazio, e aí a pessoa ficou mais bêbada, isso é verdade, isso procede. Sim, porque procede. Porque não comeu nada. Não comeu nada, a absorção é muito mais rápida. Aí o Rafael toma uma colher de azeite, enche a barriga de azeite e fica achando que o azeite vai... Simpatia do Rafael, gente, toma uma colher de azeite. Azeite é bom pro fígado? Quem falou isso? Não, doutor, não tem nada a ver. Né? Azeite é bom para muita coisa, mas é bom. Doutor, mas é interessante essa questão só mais uma pergunta sobre o álcool aqui. Tem gente que fala que precisa estar embriagada para passar, precisa comer doce. Já viu falar? Vou comer um doce porque a glicose e tal vai aumentar. Também não tem nada a ver, não. Não, ou comer doce não vai tirar ninguém da embriaguez ou da ressaca. Não vai. Vamos lá, tem um VT agora que fala das praias sujas, né? Das praias sujas. Vamos lá, vamos ver. No final do ano, as praias costumam ficar cheias por conta das férias e do verão. O aumento na quantidade de pessoas acarreta em uma maior produção de lixo,
fazendo com que haja uma alta na proliferação de doenças. Deixar o lixo na praia, além de afetar os oceanos e a vida marinha, afeta também o próprio ser humano, já que o aumento do calor e da umidade facilitam a contaminação. O acúmulo de restos de comidas, bebidas e papéis de picolé, por exemplo, se torna um ambiente propício para bactérias e fungos se proliferarem, podendo causar diversas doenças aos banhistas. É necessário que haja uma conscientização dos frequentadores para manter a praia limpa, pois elas podem se tornar impróprias para banho. Por isso, leve sempre um saquinho com você e faça o descarte correto do seu lixo. Dessa forma, é possível evitar o aumento de doenças e da poluição. Questão de praia suja, pode haver contaminação também. Pode. Como tem aquele bicho geográfico, chama bicho geográfico? Não tem... Então, o bicho geográfico, ele é uma larva que ela é dos cães, né? Dos cães, ela é uma verminose dos cães e que no ser humano, ela não faz o ciclo completo, né? Ela não vai para o intestino do ser humano, ela vai para o intestino dos cães. Tá. E no ser humano ela fica caminhando sob a pele, ela vai fazendo um pequeno túnel sob a pele. Por isso que é bicho geográfico. Isso que é o bicho geográfico, né? Incomoda muito, né? Causa muita vermelhidão, coceira. Mas tem tratamento, a pessoa toma um medicamento, passa a pomada e vai tratar isso sem maiores problemas. E outras contaminações por conta de sujeira na praia? Então, aí lembrar que quando tem, né, o bicho geográfico, ele vai deixar a pele mais sensível. Então a pele é uma barreira muito importante do nosso organismo contra as agressões do ambiente. Uma pele, né, machucada, ela vai ter propensão a ser uma porta de entrada a outras doenças, né? Então uma própria infecção da pele ou outras infecções, né? Como a gente já tinha comentado, né? O contato com a água contaminada pode transmitir algumas doenças, como falei, né? Doenças, né? As gastroenterites ou ainda mesmo hepatite, né? Porque o saneamento da praia não é bem feito ou não existe, então eles têm que tomar cuidado. E o acúmulo de lixo acumula água, vetores, que aí o vetor não só o vetor mosquito dengue, mas vetor mosca, né? Lembrar que a mosca vai no lixo e ela pousa também. Aquela mosca, né? Aquela moscona também. Então, ela pode pousar no alimento e a patinha dela lá trazer sujeira de um lado para o outro. Aquelas mosconas, aquilo lá na roça a gente chamava que dava bicho de varejeira. Que as grandonas, né? Bicho de varejeira. Da berne também, aquele da berne. Nossa, faz tempo que eu não falava essa palavra, berne. Olha, o pessoal nem sabe. Eu já tirei um berne na minha cabeça quando eu era criança. Né? Um berne. Saiu. Saiu um negócio, uma larva ali enorme. Nessa época do ano é mais propício até, porque proliferam as moscas, né? E às vezes uma mosca pode chegar, pousar, colocar o ovo e ter esse problema do berne na pele, né? Na pele, né? Na pele. Doutor, uma coisa que é muito perigosa em praia, que eu vejo às vezes, é caco de vidro, né? Toda praia. Gente, é impressionante. Agora com essas garrafinhas que o pessoal só destampa no coisa assim. Meu Deus, como tem caco de vidro agora na praia? Caco de vidro, lata, todas essas coisas podem causar corte, machucado, né? E às vezes fazer um ferimento grave, trazer um ferimento grave. Agora, doutor, essas doenças de pele que a gente falou e tal, mas fungo, tem muito fungo em praia também, né? Não é só a praia, mas lembrar que o fungo, né? Ele é um micro-organismo que gosta de duas condições, né? De algumas condições: calor, umidade e escuridão, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela não enxuga direito o pé, está com o pé úmido, fica com a pele úmida há muito tempo, né? Principalmente em áreas de atrito, então às vezes a área de atrito do maiô, dos elásticos, o que acontece? Lembra que eu falei, a pele é uma barreira. Ela a pele vai ficando úmida, ela sofre o atrito, ela perde essa proteção, a barreira. É aí que o fungo entra, né? Então ele fica naquele ambiente quente, úmido,
é onde ele se prolifera. Por isso, por exemplo, o fungo, né, entre os dedos dos pés. Daqueles pés de atleta. Frieira, né, ou mesmo a infecção de micose de unha, né? Micose de unha. Por quê? Está dentro do ambiente quente, úmido, fechado, a pessoa está de tênis, sapato o dia inteiro, e isso propicia a formação desse tipo de infecção. Aquele outro fungo também que dá aquelas manchas, né? Pano branco. Então, pano branco, né? Que chama pitiria, o nome técnico é pitiria versicolor. Isso é interessante, né? Esse fungo está na pele, às vezes a pessoa só percebe que vai na praia, por quê? Começa a expor ao sol e onde tem o fungo não bronzeia, então começa a formar as manchas. As manchinhas ali, porque ele não pega, não pigmenta a pele ali. Então é importante, né, que se trate, né, lembrar que o fungo são extremamente comuns essas infecções. O tratamento também é por pomada, às vezes até medicamento via oral, né? E lógico que a higienização de calçado, de roupa de banho. Depois do banho, tomar cuidado, enxugar bem os vãos dos dedos, né? Tomar todo esse cuidado, né? É porque na praia é comum a pessoa ficar com uma sunga 15 dias, né? O calor, o suor, não lava, areia, tudo isso. Maiô, pega o maiô, põe lá só para dar uma secadinha e pronto, não lava aquele negócio. Pelo amor de Deus. Nossa, doutor, vai terminar, Rodolfo? Mas eu tenho que pegar só do carrapato. E o carrapato? Então, carrapato é uma coisa séria, né? Carrapato é uma coisa séria, né? Febre maculosa é uma coisa que nós temos áreas endêmicas de febre de carrapato no estado de São Paulo. O que a gente, então, recomenda? Primeiro, quando entrar em áreas de mata ou áreas fechadas, usar roupa, né? Roupa comprida, usar manga, tentar se proteger com manga comprida. Lembrar que repelente não afasta carrapato. Não afasta. Sempre, e depois que voltar desses passeios, é importante procurar se há carrapato, né? Que ele é pequenininho, né? Então tem que procurar com bastante insistência, né? Ver se nenhum ficou preso. Se ficou preso, né? Tentar tirar esse carrapato com cuidado, né? Usando e depois limpar bem o local com tirando com o ferrãozinho dele todo, né? Com cuidado, porque ele fica agarrado à pele, né? Agarrado à pele. E depois que tirar o carrapato, passar uma solução antisséptica para evitar qualquer infecção. Porém, né, tendo sintomas como febre, dor pelo corpo, cansaço, sintomas, né, como se fosse uma gripe, não demore, vá procurar assistência médica e fala, olha, tive em área de onde é endêmico, onde tem infestação de carrapato. E aí é para ter um tratamento efetivo. Tem tratamento, né? Só que tem que estar atento a isso. E rápido, Gente, eu não sei como que a gente sobrevive. Eu sobreviver. Eu já peguei tanto carrapato na vida. A gente que é criado na roça, pega tudo quanto é coisa. É um anjo da guarda que é diferente do pessoal que mora na roça. É diferente. Porque, olha, eu já tive tanto carrapato, tanta coisa. Já tive berne, carrapato, tantas essas coisas. Doutor, queria agradecer. Muito obrigado, doutor. Muito bom. Eu queria um dia, o doutor podia voltar aqui pra gente pegar todas essas coisas, né? Interessante de essa coisa de mais cuidados toxicológicos, de veneno, de produto, que acho que é importante falar sobre produto químico que a gente usa em casa, cloro que mistura com outras coisas, né? Que tem. A gente podia fazer um programa desse jeito, porque isso é muito importante mesmo, né? Essas coisas que produtos que estão dentro de casa intoxica a gente, né? Sim. Intoxica a gente de repente não vê, né? Doutor, muito obrigado. Eu queria que você seguisse o doutor no Instagram. Atenção, vou dar o Instagram aqui, ó. SBPCML. SBPCML. Isso mesmo. E o outro Instagram do doutor, Apultinelli. Álvaro, né? Apultinelli, CH, 2 L's e Apultinelli. Pode seguir o doutor lá no Instagram, que é muito bom a gente ter a palavra de um toxicologista na vida da gente, viu? Porque a gente está exposto a qualquer tipo de intoxicação. Eu quero que você se inscreva no canal também, no canal do YouTube, ó, @SBPCML. Seu canal do YouTube. O YouTube é tudo arroba agora. E também no Facebook, SBPCML. O que é SBPCML? É a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Um ano novo, muito santo, muito bom.
programa termina com um clipe Here's Come the Sun. Ah, e vem o sol aí, ó, com os Beatles. Obrigado a vocês que ficaram com a gente e amanhã a gente encontra ao meio-dia.